havendo número regimental, declara aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião tem por finalidade discutir a renovação e a revisão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja vigência expira em 2020, em atendimento aos requerimentos números 66 e 72 de 2019 desta Comissão de Educação de minha autoria, senador Flávio Arnes. A audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que estejam nos acompanhando e queiram encaminhar comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania ou pelo número de telefone 0800 61 22 11. E incentivamos que isso aconteça, porque muitas pessoas pelo Brasil estão debatendo o Fundeb, a exemplo do que aconteceu 2 semanas atrás, quando eu próprio estive na Bahia, no Congresso da Undime, e cerca de 1.500 secretários municipais de educação lá estavam e discutindo, pensando, refletindo sobre o Fundeb. Mas já estiveram nesta comissão o Fórum de Governadores, secretários estaduais de educação, o Ministério da Educação, Ministério da Economia, a representante da Agência Nacional de Petróleo, enfim, muita gente já participou. E estamos, inclusive, indo, vamos dizer, para praticamente o encerramento das audiências públicas relacionadas a esse tema. Quero destacar também que estamos em contato permanente com a deputada Dorinha, que é a relatora lá na Câmara dos Deputados da PEC que trata do Fundeb. Aqui no Senado são 2 PECs, né, como todos sabem, a 33 e a PEC de número 33 e 65, e queremos, tanto quanto possível, nos articularmos para convergirmos num texto que possa apressar, sem perder a qualidade, porque afinal já foram lá na Câmara umas 40 audiências e aqui no Senado também bastante, porque se chegarmos no final a um denominador comum que diga assim, olha, os governadores estão satisfeitos, os prefeitos estão satisfeitos, secretários municipais, estaduais, movimentos sociais, aí é muito mais fácil de aprovar uma emenda constitucional tão importante para o Brasil, porque educação básica é tudo, até para melhorar o ensino superior, né? Melhorar, expandir e mais pessoas procurar ingressar no ensino superior, isso depende da educação básica de qualidade. Então, por isso que incentivamos a todos, né, que participem, né, através, se desejarem, né, e mesmo fora da audiência pública também podem mandar aí para o portal, né, nossos meios de comunicação da Comissão de Educação. Estou falando aqui com o Tiago, que é o nosso secretário, e toda a assessoria da comissão que está aqui, para sugestões, comentários, né? Enfim. Compõe esta mesa no dia de hoje, com muita honra, né? Quero dar as boas-vindas, né? E agradecer pela disponibilidade, animação e comprometimento a favor da educação, José Francisco Soares, à minha direita, né? Sim, à esquerda. Não, é o que é a minha esquerda, lógico. É conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. É um problema de lateralidade. Não é ideológico, né? Não é ideológico, não. Então, o José Francisco Soares. E também Arnóbio Marques de Almeida Júnior, mas ele já me disse antes
que chamar de Arnóbio ninguém conhece, né? Então é o Binho Marques Arnóbio, né? Binho Marques, me permite chamar de Binho, então, né? Todos chamam de Binho, então vamos chamar de Binho também. Especialista em educação e secretário de articulação com sistemas de ensino do Ministério da Educação. Então, eu penso assim que nós poderíamos ter... Nós temos 2 expositores, mas vamos uns 20 minutos assim, tá bom? Para depois, inclusive, abrir a oportunidade para o pessoal debater. O que você acha, Loni? Tá bom assim? Tá? Então, tá bom. Então, eu convido, em primeiro lugar, para falar o nosso amigo da esquerda, não ideológica, mas de posição na mesa, né, e nem da direita também, com certeza. Aliás, a gente quer dizer isto também em relação ao Fundeb, para que toda a população saiba que não é uma questão de esquerda ou de direita, né? Nós queremos uma educação básica de qualidade. Às vezes o pessoal não entende o que é educação básica, é uma coisa tão importante, eu digo, a mãe que diz, olha, eu preciso de uma creche para o meu filho, creche. Está no plano nacional e a educação básica, uma pré-escola, né? Pré-escola boa, o ensino fundamental de qualidade 1º ao 5º, 6º ao 9º, ou do 1º ao 9º, né? Como alguns municípios já têm toda a educação básica, ensino médio, com profissionalização. Quantas mães que dizem, quero que o meu filho se profissionalize. Ah, não estudei, agora o pessoal está exigindo lá na minha empresa que eu regularize os estudos, educação de jovens e adultos, no caso, né? Ah, eu tenho um filho com deficiência, educação básica, modalidades indígenas, quilombolas. Então, tudo isso é educação básica. E a gente precisa pensar que esta educação básica precisa ser valorizada. É isto que é o fundo de valorização de quem faz, e para isto tudo se manter e se desenvolver, né? Então, essa aqui foi uma discussão, inclusive, com secretários municipais de educação, explicar para o povo o que é a educação básica, para todo mundo, assim, dizer isso que queremos, né? Então, no momento que a gente chegar nesse ponto, o Brasil também vai para frente. Só vai para frente se for pela educação, né? Isso é o principal. Então, José Francisco Soares, com a palavra. Uma satisfação, um prazer estar aqui. E eu não sou Binho, mas eu sou Chico Soares. Então, também quando dizem Francisco, lá no interior de Minas, né, nos anos 50, dizia minha mãe que quando me chamavam de Francisco, eu dizia assim, Francisco puro não, viu? Porque o meu nome é José Francisco, mas virou Chico. A minha maneira de ver a educação está colocada ali na minha fala. Eu vejo a educação através do direito das pessoas. Eu vou elaborar isso, mas eu entendo que, para começar, a gente precisa saber se estamos falando da mesma coisa. Isso não é claro. Essa é a definição que está na resolução do CNE, um pouquinho modificada de forma irrelevante. Educação é um processo intencional e organizado de aquisição, conhecimentos, habilidades e desenvolvimento de atitudes. Quais atitudes? As atitudes que refletem os valores éticos, culturais, emoções e da capacidade de mobilizar esses recursos. Então, eu vou à escola para quê? Para aprender os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Atitude é um acréscimo recente. Lá, na minha infância, atitude, valor, era coisa da família. Agora, a gente espera que a escola trate de tudo isso. E depois, mobilizar. Por trás dessa palavra mobilizar, tem toda uma dificuldade conceitual, que é a ideia da competência, que separa e aproxima as pessoas. Quer dizer, mas é muito claro aqui, a gente vai à escola para aprender. Então, quando eu falo direito à educação, eu falo o direito de aprender. Mas tem uma outra maneira de falar de direito, que é a gente dizer que o direito é expresso através de resultados. Esta palavra resultado, como todos sabem, ela causa muita dificuldade dentro do debate educacional. Há pessoas que simplesmente não usam isso. Eu estou tranquilo porque se o direito não é concretizado, ele é uma utopia.
Eu prefiro dizer, o direito foi concretizado, a criança teve acesso através da matrícula, ela teve permanência através de uma trajetória regular. Trajetória regular é estar nos 6 anos no primeiro ano, nos 7 no segundo, com 8 no terceiro. Hoje o INEP já nos dá dados para a gente saber disso. É um dado que ainda não está muito utilizado, mas os resultados é absolutamente assustador. Nos melhores resultados, nós temos uma trajetória regular para 60% dos alunos. E o padrão é abaixo de 40%. Isso vai gerar desperdício. E, finalmente, depois do acesso, depois da permanência, vem o aprendizado. Ou seja, eu quero sim aprendizado, mas ter o aprendizado, eu preciso de ter a permanência. Eu vou voltar ao longo disso. Eu trago 4 ideias. Então, há um senador lá, já que eu falei do interior de Minas, né, esse meu colega falava assim comigo: Chico, cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele acaba lhe concedendo. Então, a gente tem que pedir de uma forma completa. Então, hoje eu pediria mais recursos mais focalizados, usados com eficiência e um sistema de monitoramento e controle social. Eu entendo que estas coisas ocorrendo, o direito estaria garantido. Eu vou elaborar mais recursos. Aqui, a minha contribuição é pequena, tem muitas pessoas muito qualificadas falando sobre isso. Aqui na assessoria da Câmara, assessoria do Senado também, mas eu queria chamar a atenção para um problema no debate. O valor nominal praticado para o Brasil é menor do que os países da OCDE. Isso é verdade. Mas não é toda a verdade, porque o esforço que o Brasil faz, frequentemente, ele é maior. O que é o esforço? Quando a gente compara o valor nominal Brasil, eu tenho que me perguntar qual que é a renda per capita do Brasil. Quer dizer, não dá para a gente imaginar, estou gastando pouco. É algo como se o debate estivesse organizado da seguinte maneira: a gente pegasse uma pessoa que está na limpeza e falasse: mas minha senhora, a senhora está investindo muito pouco na educação, olhei o orçamento da sua família, muito pouco na educação. E ela falou assim: professor, eu tenho que comer primeiro. Eu não posso investir na educação. Então, ocorre isso com o Brasil. O Brasil é mais pobre. O nosso per capita é menor. Portanto, eu não estou dizendo que o nosso valor nominal seja alto. Eu estou dizendo que, ao falar do valor nominal, nós temos que falar do nosso esforço. Por quê? Deixar o esforço de fora, como a maioria dos comentadores, dos editoriais estão fazendo, é criar uma dificuldade redistributiva, um conflito redistributivo que vai ser paralisante. Tirar 1% do PIB de um lugar e colocar para outro é muito difícil. Então, a gente tem que dizer, olha, o esforço deve estar ao lado do valor nominal. Muita gente confunde aquela tabela que aparece. Esses dados foram tratados com o PIB per capita. E isso só corrige o valor nominal. Quer dizer, nós colocamos todos. O Brasil, então, ele faz esforço, mas nós não temos todo o dinheiro que gostaríamos de ter. Isso é uma coisa séria, seria a minha contribuição. Mais recursos. Deixa eu deixar claro que todo mundo do debate está dizendo isso, que a complementação da União deve aumentar, ela precisa aumentar. E aí, por que ela precisa aumentar? Porque muitos estudantes não têm os recursos suficientes para garantir seu direito. Percebam que eu coloquei aqui uma unidade, eu coloquei muitos estudantes. Toda a minha lógica, eu disse no princípio, é garantir o direito. O direito de quem? O direito de cidadão, o direito de estudante, o direito da pessoa. Então, eu preciso de mais recursos porque tem estudantes que não têm recursos suficientes para garantir a educação que precisa. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que os recursos têm que ser mais focalizados. E aqui eu vim aqui simplesmente para colocar essa questão, sublinhar essa questão, ela tem sido falada, que a unidade da alocação deve ser o estudante, não o município. Eu tenho que considerar as necessidades de cada um, por exemplo, o nível socioeconômico, por exemplo, de qual família vem. Nós somos diferentes, então o que falta é recurso para diferentes pessoas.
O direito não é um direito de um conjunto de estudantes, é um direito dos estudantes, das pessoas, dos indivíduos. Eu vou elaborar isso um pouco. Quando a gente fala em qualidade e equidade, esse é um gráfico que aparece aí nas figuras da internet. Se você olha, a equidade é tratar os desiguais de forma diferente para que todo mundo possa caminhar. Pois bem, na educação, o que isso significa? Significa que, se eu tiver uma política equitativa, eu ainda assim posso ter desigualdade. Não sei se eu sou claro aqui. Todo mundo fala a equidade na educação. E, ao falar assim, parece que a pessoa cumpriu a sua função de cidadania. Não, porque eu posso ter uma política equitativa e, mesmo assim, a criança não aprendeu o que ela devia ter aprendido. Ou seja, a olhar as medidas, as métricas, vai ser absolutamente fundamental se eu estou querendo, de fato, garantir o direito. Deixa eu dar um exemplo. Você pode ter maior alocação para determinados tipos de escolas que atendem a alunos mais excluídos. Mas se não existe uma organização curricular eficaz, a criança não aprende. Então, é a política equitativa e não resolveu o resultado. Então, a equidade não resolve tudo. Nós precisamos tratar na política da desigualdade, que é uma palavra meio maldita. Ninguém quer enfrentar isso, principalmente nesse nosso país. Então, o que eu chamaria de equidade educacional? A equidade educacional ela ocorre quando grupos de estudantes, por exemplo, os de nível socioeconômico, do nível alto, do nível baixo, eles têm a mesma distribuição de aprendizados. Usando uma metáfora, né? Se eu coloco todos os Josés e todas as Marias, aí eu olho os resultados, eu não sei quem que é José e quem que é Maria. Porque eu vou ter as Marias brilhantes, vou ter as Marias não tão brilhantes, mas na mesma proporção dos Josés. Isso é equidade como resultado. Portanto, aqui não tem desigualdade. Muito bem. Eu sempre peço um pouquinho de paciência das pessoas para ler essa tabela e prepare o seu coração, porque ninguém quer olhar isso. Eu dividi o NSE nível socioeconômico. Ali na primeira coluna, por gentileza, vejam, mais baixo, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 5 níveis. Eu tenho um nível mais baixo na terceira coluna, tenho um nível mais alto. O que está em cada casela? Está a média de desempenho dos alunos, ali no caso, é o 5º ano em matemática. Pois bem, agora acompanhem comigo o que ocorreu com o grupo mais baixo. Ele estava com média 180, foi para 184, foi para 187, 183, 194, 197. Puxa, cresceu. Agora vamos ver como que cresceu o grupo lá na frente. Ele estava em 204, foi para 220, foi para 224 e chegou em 239. Olha a diferença do mais alto para o mais baixo. A última coluna, por favor. Estava em 24, foi para 35 e chegou a 42. Sabe o que é 42? 42 são 2 anos de diferença. Então, essa criança está no 5º ano e quem está no nível socioeconômico mais alto está no 5º ano. Quem está no nível socioeconômico mais baixo está no 3º ano. 2 anos de diferença. Percebe? Essa é a realidade do Brasil, que não mudou nada nos últimos anos. Isso não é problema de governo, isso é um problema de longo prazo. Mas a gente tem que trazer a mudança dessa circunstância para o centro do debate. Eu não posso ter um debate que, ao final, legitime isso. Então, deixa eu dizer, se for só o IDEB, a métrica, vai ficar assim. Percebe? Isso é que eu vim aqui para, mais uma vez, insistir. Nós temos que tratar com métricas que nos permitem diminuir a desigualdade. Por quê? Esse gráfico aqui, eu tenho uma reta, na horizontal eu tenho um nível socioeconômico, na vertical eu tenho o IDEB. Eu gosto muito do IDEB. O IDEB teve um papel importantíssimo na discussão educacional que criou a ideia do resultado, ou seja, educação é aprendizado, principalmente. Nível socioeconômico na horizontal, IDEB na vertical. O que vocês estão vendo ali que eu explico e enfatizo? Isso é de uma cidade.
vou omitir o nome da cidade, na medida que a escola tem nível socioeconômico mais alto, ela tem desempenho mais alto. O pointer aqui não está funcionando. Essa escola que está aqui em cima... tá bom. Vocês percebam ali, uma escola de nível socioeconômico baixo e desempenho alto, ela está ali para cima da reta. Eu quero essa escola. Mas o que está acontecendo nesta cidade que é típica no Brasil? Você tem as escolas que atendem as crianças que vêm de famílias mais de nível socioeconômico mais alto, saindo-se bem. Como a média está bem, quem está numa escola de nível socioeconômico baixo não tem a sua situação impactando a política. Quer dizer, se a gente continuar tratando, nós vamos legitimar essa situação. Não sei se eu sou enfático o suficiente aqui. Quer dizer, tratar o município como unidade é cristalizar esta diferença. E é porque a diferença se dá entre as pessoas. Então, a lei, isso é que eu vim dizer, insistir, enfatizar, junto com outras pessoas que já estão falando isso, ela não devia ser insensível a isso. Pois bem, eu queria dar uma experiência. Eu deixei em espanhol, que é a lei chilena. Nem tudo que vem do Chile é contra-exemplo. Esse projeto de lei ele é muito interessante, que ele foi enviado pelo Lagos, mas ele acabou sendo feito no governo da Bachelet. Uma mudança de governo, nuances da centro e centro-esquerda, não foi o mesmo governo. O que a lei chilena faz? A política chilena consiste em alocar mais recursos para os alunos mais vulneráveis. Perceba, de novo ali eles estão dizendo que a unidade são os alunos, e eles chamam de estudantes prioritários. Quer dizer, eu defini um estudante prioritário e esse estudante vai receber mais dinheiro. Por que isso é tão importante? Porque a lei reconhece que o custo da educação cresce com a vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes. Então, a criança que traz pouco de casa, ela precisa mais da escola. Portanto, ela precisa de uma escola que seja uma escola com maior capacidade de atendê-la. Então, isso é algo que a gente tem que buscar. Então, eu falei de mais recursos, falei de recursos mais focalizados. Mas eu preciso falar agora de recursos usados com mais eficiência. Perceba que são forças políticas diferentes que vão defender cada uma dessas direções. Quer dizer, mais recursos é um grupo, recursos mais focalizados é outro grupo. E agora recursos com mais eficiência, isso ainda é um outro grupo, né? Agora mais liberal. Mas perceba, nós temos no nosso sistema desperdícios estruturais. Não é muito politicamente correto falar, mas isso existe. São dois desperdícios estruturais. Aqueles que vêm dos alunos, dos discentes, através de abandono, repetência, infrequência e evasão. Porque essas crianças, felizmente, elas voltam até o ensino médio, e depois elas saem. Gente, a evasão começa aos 13, 14 anos. Aí é uma mortandade impressionante. Eu venho dos números, e eu conheço tantos números, mas eu vejo as pessoas, senador, atrás dos números. 25% dos que começam o fundamental não chegam no médio. 25%. E não acontece nada. Perceba? Então, nós temos com isso não só um desperdício de recurso fantástico, mas eu tenho também uma exclusão social que está nos matando. Aliás, está nos matando há muito tempo. Isso tem que vir para o debate. A outra coisa é o absenteísmo docente. Esse não é um número divulgado, nós não temos dados sobre eles, mas os colegas que passaram pelas secretarias de educação sabem que é um número muito alto. Muita gente trabalha com 20%. Então, nós precisamos, se eu estivesse atendendo só os alunos, os estudantes de uma coorte, com os professores que temos, a gente poderia ter mais recursos. O que nós já aprendemos recentemente? Em muitos municípios brasileiros, os custos praticados são compatíveis com melhores resultados. O que eu estou dizendo aqui? Brasília, onde nós estamos, já gasta mais de 11.500 por ano. Uma criança não aprender aqui é complicado.
porque os recursos existem. Mas aí existem vários outros lugares. Eu não fico querendo citar, mas há exemplos que o trabalho do Tano já mostrou que são públicos. Então, em Porto Alegre, não devia ter nenhuma criança que não aprendeu a ler, porque lá os valores praticados também já passaram de R$10 mil, né? Então, eu tenho que a lei, ela já estabelece, eu preciso de um grande projeto de determinação de custos. Existem experiências ocorrendo, mas elas precisam escalar, ou seja, o governo, os parlamentos precisavam conhecer exatamente quanto é que custa uma educação de qualidade. Aqui eu queria chamar a atenção dos trabalhos do professor da Universidade de Goiás, aqui está o grupo da Universidade do Paraná, que eles têm feito o Tiago, obrigado. O do Tiago, eu acho que ele dá uma contribuição importante, mas aquele estudo precisa ganhar escala, entende? Nós precisamos fazer comparações usando as projeções demográficas, o que existe, de tal maneira que a gente não ficasse trabalhando com essas médias. Isso é uma coisa importante. Tem uma coisa que vai impactar essa discussão, que é as escolas de baixo custo do setor privado. Nós temos até aqui trabalhado apenas com a ideia do custo da escola pública. Pois bem, nós já sabemos, como nós todos somos classe média, a gente não sabe, lá em Belo Horizonte a gente fala a escola do bairro. A escola do bairro é R$500, R$600 por mês. E existe uma certa convergência aqui. O último valor do CAC, que está lá no lugar, ele está sinalizando que é R$600. R$600 por mês. Se nós tivermos escala, isso está sinalizando, portanto, que a gente está chegando a valores que não são valores absurdos e que já são praticados num número muito grande de cidades. Ou seja, nesses lugares, a gente podia ter melhores resultados. A primeira ideia foi mais resultados mais focalizados, resultados usados com mais eficiência. Agora, eu diria que nós precisamos de monitoramento, acompanhamento sistemático da eficácia do uso dos recursos. Mas são 2 acompanhamentos. Então, eu gostaria de ter, primeiro, métricas mais próximas do direito à educação. Primeira coisa, trajetória regular. Eu falava há pouco. O que é regular e explicava. 6 anos, primeiro ano, 7 anos, segundo ano. Então, seria muito interessante que cada prefeito soubesse quantos dos alunos que começaram o primeiro ano em 2008 estão hoje no sistema, de forma regular. Mas isso tinha que ser completamente disponível. Deixa eu insistir que este dado de trajetória, ele é mais importante num primeiro momento do que o dado do aprendizado. Eu preciso ser claro aqui, a criança que evadiu, ela não impacta o IDEB. Olha como que isso é cruel. A criança está aqui, eu disse aos 13 anos, e ela vai embora. A partir daquele momento, o IDEB não é impactado. Afinal, ele leva em consideração a taxa de aprovação dos que ficaram. Percebe? Então, a trajetória regular é o primeiro indicador de cidadania. Ninguém desaparece. O fato de não termos o dado, aquela pessoa continua cidadã sujeita de direitos. Então, é importante trazer a ideia da trajetória para o debate. Claro, do nível de aprendizado. E o que eu estou insistindo? Esses números não bastam. É preciso trazer uma medida de desigualdade. Não é nada tão complicado. Vamos continuar com as métricas, elas são importantes. Mas agora que estamos revendo, vamos dizer que eu preciso ter uma métrica a mais, trajetória, e uma outra visão nessa métrica, que é a visão da desigualdade. Eu sei que desigualdade é um tema meio maldito, mas a gente tem que falar, né? Eu queria insistir, e aí caiu um pouco te ouvindo ontem, que desigualdade de recursos e desigualdade de aprendizado são conceitos diferentes. Nós estamos tão envolvidos na discussão de recurso que a gente fala, se eu resolver os recursos, eu resolvi as desigualdades. Não, porque educação, meu primeiro slide, é aprendizado.
E se a gente não tiver boa pedagogia, se eu não tiver, portanto, também discutindo a melhor maneira da criança aprender, ela não vai aprender, né? Então, a desigualdade de recursos é uma dimensão, mas o que nos interessa lá na frente é garantir trajetória e garantir aprendizado, tá? Muito bem. Aqui o meu sonho. Eu coloquei entre aspas que eu não tenho capacidade de escrever isso. Mas aí, senador, era o que eu estava sonhando, todo mundo tem direito de sonhar. Que depois das mudanças de vocês que sabem escrever leis, existiria algo do seguinte tipo: a lei estabelecerá formas de controle social dos recursos, bem como de seu impacto na trajetória individual dos estudantes, do respectivo aprendizado e das diferenças desses indicadores entre grupos de estudantes definidos por raça, gênero e nível socioeconômico. Eu queria chegar no fim do ano em que cada município, cada escola, eu recebi esses alunos e dissesse, no fim do ano, esses alunos estão aqui. Atualmente, se um some, se 10 somem, se 20 somem, não acontece nada. E quem que some? São os suspeitos habituais. Nós já sabemos. Gente, isso é tão sério que quando a gente olha o ensino médio, ele é dos sobreviventes. Então, quando se fala em educação integral no ensino médio, eu já tremo. Porque eu estou simplesmente dizendo, vocês 25% que não chegaram, não têm nem o direito de impactar. Tempo integral, puxa, é lógico que é fundamental. Mas por que eu vou esperar o tempo integral, esperar esses que morrem aqui, para depois oferecer tudo? O Brasil é assim. Em 2000, nós gastávamos 11 vezes mais com o aluno no ensino superior do que no ensino fundamental. 11 vezes. Agora é 4. Melhoramos. Mas por que a gente fazia isso? Porque a gente tinha e continua tendo a ideia de que você primeiro tem que sobreviver. Quer dizer, a lei tinha que mudar isso. E eu caminho para terminar com a minha síntese dos 6 pontos. Primeiro ponto, as discussões sobre os valores a serem alocados para a manutenção da educação básica devem considerar também o esforço necessário. Quer dizer, os comentadores não têm falado isso, mudar de posição 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, é muito difícil e não é correto dizer que o valor nominal é comparável. Entende? Apenas o valor nominal, ele só pode ser comparável com o esforço. Isso é uma questão complicada. Há muitos estudantes que não têm acesso aos recursos compatíveis com o atendimento do seu direito à educação. O que eu estou dizendo aqui? Que, por motivos diferenciados, nós precisamos fazer com que cheguem aos estudantes o recurso que ele precisa. Terceiro, a unidade de alocação deve ser o estudante. Isso é muito complicado. Tem experiências na Holanda, experiências no Chile. São países pequenos. Mas os problemas brasileiros são grandes para serem resolvidos. Aqui todo mundo vai falar, não, isso é muito difícil. É muito difícil, sim. É muito difícil porque nós criamos um país que exclui as pessoas. Eu tenho uma proposta que mexeria muito. Pega o complemento da União e põe no dinheiro direto da escola. Entende? E dá mais autonomia e mais controle. Porque com isso, aí aquelas crianças que precisam mais ali vão ser atendidas. Então é difícil, sim, mas nós precisamos enfrentar. Há experiências internacionais, eu citei Holanda e Chile. E termino, diminuir desperdício. Esse tema precisa vir para o debate. Eu não posso simplesmente dizer, isso é uma agenda liberal. Mas isso precisa vir para o debate porque os desperdícios impedem o atendimento do direito à educação. E, finalmente, desenvolver um sistema de controle social que considere o uso dos recursos, bem como o nível e a desigualdade. Se a lei colocasse isso, nós faríamos uma grande mudança. Por quê? Porque nós teríamos, em cada lugar, em cada município, em cada conjunto de municípios, pessoas que diriam, olha, o José dos Anzóis Carapuça não veio mais à escola, mas ele é cidadão, vocês têm que estar... O sistema não pode simplesmente fazer de conta. Quer dizer, o controle social é muito importante. Ela é difícil, precisa de recursos, de plataformas, inteligência artificial, de treinamento, mas é por aí que a gente virá. Muito obrigado, senador. Muito bem, agradeço. Exposição muito didática, muito importante, né? Parabéns também pelo professor. Pois é, desculpa, mas... Não, mas muito bom, né? Excelente. Quero destacar aqui a presença do senador Confúcio Moura também, né? Que é uma liderança nessa área da educação, né? E que bom. Eu já destaco, antes de passar a palavra para o Binho Marques, que recebemos
já algumas indagações que eu já coloco porque nos orientam na fala, né? Catarina Marques, de São Paulo, como melhorar a educação básica no país em que os recursos e orçamentos são mínimos. Acho que você abordou bastante isso, né? Sônia Beatriz, do Rio de Janeiro, quais são os incentivos para professores em escolas que recebem o benefício? Mateus Souza, do Rio Grande do Norte, a revisão do Fundeb pode melhorar a educação a curto prazo? Rafael Lima, do Paraná, a revisão do Fundeb trará melhorias para a educação básica? Simone Smidele, do Espírito Santo, as PECs em tramitação abarcam o consenso de institucionalizar o Fundeb permanentemente? Assim é necessário unir forças para aprová-las, né? Muito bem. Então, eu passo em seguida a palavra ao nosso convidado, Binho Marques, especialista em educação e ex-secretário de articulação com sistemas de ensino do Ministério da Educação. Ex, né? Como? Ex, né? Ex-secretário, desculpa, eu falei ex. Ex-secretário de articulação com sistemas de ensino, mas com uma experiência, assim, além de pessoal, institucional, muito importante para esse debate. Bem, obrigado, senador Flávio Arnes, quero agradecer o convite, quero parabenizar o seu trabalho à frente dessa comissão no debate do Fundeb. Eu tenho acompanhado todas as audiências, tenho acompanhado todo o esforço que está sendo feito aqui no diálogo, que está sendo feito também na Câmara. Eu acho isso extremamente louvável. E eu acompanhei seu trabalho como secretário de Educação quando eu estava no MEC e sei da sua capacidade de construir unidade. Conheço muito a sua capacidade nesse sentido, de superar diferenças ideológicas, partidárias, para que nós tenhamos um Fundeb de fato melhor. Quero parabenizar o Chico, como sempre, pela exposição. É sempre uma grande aula. E cumprimentar todos os amigos aqui presentes, os consultores aqui da Câmara, do Senado, cumprimentar o amigo senador Confúcio, que foi governador de Rondônia, me fez uma visita no Acre, antes de assumir o governo, conheceu as escolas, a experiência da saúde, e foi um ótimo governador em Rondônia. Bom vê-lo aqui mais uma vez. Bem, amigos, eu fiz o possível, senador Flávio, de trazer uma apresentação objetiva que trabalhasse cinco elementos que eu acho essenciais para que nós possamos ter um Fundeb melhor. Porque eu tenho certeza que nós avançamos muito, acumulamos muito nesse período de debate aqui no Congresso, seja na Câmara ou aqui no Senado. Então, tem um acúmulo muito grande. Não vou, então, pegar elementos, trabalhar com assuntos que já estão praticamente acordados, né? Eu acho que essa iniciativa, sua fala inicial, senador Flávio Arnes, de construir uma unidade, eu acho que esse é o caminho para que a gente possa ter, de fato, um Fundeb melhor. Sem isso, nós vamos ter desperdício de energia, com tudo que foi construído, com capacidade técnica e política construída, tanto lá na Câmara como aqui no Senado. Então, eu não sei se eu vou conseguir dar conta nos 20 minutos, mas eu separei aqui os 5 elementos que, do meu ponto de vista, podem fazer a diferença entre o Fundeb que nós temos hoje e um Fundeb que seja efetivamente melhor. Melhor, eu quero dizer, aquele que traz mais aprendizado, muito na linha do que foi apresentado pelo Chico, e mais equidade. Eu só quero dizer que a fotografia está maravilhosa. Essa fotografia foi quando eu fui secretário. Emocionante. É de 1999, quando eu fui secretário estadual de Educação do Acre. Ela simboliza o Fundeb, no meu ponto de vista, porque ali tem a diversidade do Brasil, né? Tem a beleza da simplicidade, que eu gosto muito da simplicidade, mas também mostra precariedade e dificuldade, né? Então, essa é a essência do Fundeb. O Fundeb existe. A essência do Fundeb, ela está em reduzir desigualdades e não em estimular a concorrência.
Eu acho que toda iniciativa de valorizar, premiar aqueles que se esforçam é louvável, mas o Fundeb ele tem um caráter muito diferenciado. O caráter do Fundeb é da equidade, da redução das desigualdades. Então, nesse sentido, eu acho que essa fotografia dessas crianças no alto dos rios do Acre, ela é simbólica. Bem, esse quadro ele foi basicamente construído pelo Wander, lá no FNDE, eu gosto muito dele, eu dei uma incrementada, mas a base dele foi toda feita pelo Wander, que durante muito tempo esteve à frente do Fundef, do Fundeb, no Ministério da Educação. Ele é interessante porque serve para mostrar um pouco o quanto que se avançou aqui no Congresso nesse debate. Esse quadro, ele mostra, na minha opinião, algo muito importante, que é o fato de que o Fundeb é uma parte do financiamento. Durante todo o debate do Fundef, eu acompanhei muito de perto o debate do Fundef, eu representava a Undime, era vice-norte da Undime, eu representava a Undime no debate do Fundef, acompanhava todos os cálculos feitos pelo Molenvade, já no Acordo Nacional, já pela Undime, que foi a base do Fundef, mas a gente teve, quando o Fundef foi aprovado e, posteriormente, quando o Fundeb foi aprovado, se predominou essa ideia de que o financiamento da educação é o fundo, E esse quadro do Wander, ele mostra muito que o Fundeb é uma parte do financiamento. É uma parte muito importante, mas é uma parte do financiamento. E muitos municípios, o governo federal, muitas vezes tratam o Fundeb como sendo o financiamento da educação, o que não é. E eu acho que se avançou muito no debate aqui nesse sentido, quer dizer, a compreensão muito clara de que o Fundeb é uma parte e que tem um papel muito específico da equidade. O outro aspecto importante que se avançou muito aqui, eu quero ressaltar esses dois aspectos, um é esse, o Fundeb é uma parte do financiamento. O segundo aspecto é que o Fundeb ele existe para tornar factível, tornar possível o preceito constitucional de que a educação no Brasil ela é nacional. Quer dizer, nós queremos, num país federativo como o Brasil, em que cada estado, cada unidade da federação podia ter a sua educação, o Brasil optou por uma educação que fosse nacional. Quer dizer, sem um Fundeb equalizador, nós não conseguimos ter um mínimo de qualidade nacional. E esse é o grande papel do Fundeb, é construir um mínimo nacional de qualidade. Então, tentando resumir o debate que já aconteceu até aqui, o que se avançou, os consensos, os desafios que nós temos, eu acho que o primeiro deles é que a maior parte do financiamento da educação básica, que esse quadro mostra muito bem também, ele vem dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e até da iniciativa privada do desconto de folha de pagamento do salário educação. E que a participação da União nesse financiamento é muito pequeno. Então, acho que isso já é basicamente um acordo, um consenso, o Chico Soares ressaltou aqui, tenho acompanhado todas as audiências públicas na Câmara, tenho acompanhado as audiências públicas aqui, há um consenso de que não tem como a União não ampliar fortemente a sua complementação no Fundeb. Quer dizer, a participação da União é muito pequena. Então, acho que esse é o primeiro aspecto de consenso durante todos esses debates que nós temos. O segundo aspecto é que o Fundeb é fundamental, mas ele representa 60% do recurso total. E mais grave do que isso, esses 40% que estão fora do Fundeb, eles estão extremamente concentrados. Então, isso faz com que nós tenhamos ainda, mesmo depois do Fundef, mesmo depois do Fundeb, nós temos ainda uma grande desigualdade educacional no financiamento. Porque o que fica fora, o que fica desvinculado da cesta do Fundeb, ele é extremamente concentrado. Então, nós ainda temos grandes desigualdades no financiamento da educação. O terceiro aspecto, que foi fruto de grandes debates aqui e na Câmara, é que o recurso Fundeb é fundamental, mas essa distribuição, agora nós olhamos no anterior o que está fora do Fundeb, agora olhando o que está dentro do Fundeb, dentro da cesta Fundeb, nós temos uma ineficiência muito grande na distribuição desses recursos. Então, esse foi um grande avanço, para mim, um dos maiores avanços que nós tivemos em todo o debate, em todo o estudo técnico feito pelos consultores, pelo debate feito pela deputada Dorinha, pelo debate sendo feito aqui no Senado, é que mesmo o recurso que está dentro do Fundeb,
esse recurso ele tem uma ineficiência na sua distribuição e que precisa ser corrigida. O quarto aspecto é que o recurso Fundeb, que também é fundamental, que ressalto que ele foi um grande avanço, mas o Fundeb não foi vitorioso no sentido de estabelecer uma relação entre financiamento e qualidade. É um aspecto que o Chico traz aqui com muita força, mas nós não conseguimos fazer com que isso acontecesse no Fundef, nós perdemos essa batalha no Fundef e nós perdemos essa batalha também no Fundeb que nós temos hoje. Então, para ter um Fundeb verdadeiramente novo, para ter um Fundeb efetivamente melhor, nós temos que fazer com que esse recurso tenha uma relação com a qualidade. E, por último, o Fundeb, ele pode melhorar em vários outros aspectos em função do conhecimento que nós temos. E um deles, só para citar um deles, é a valorização dos profissionais da educação. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos refletir. Ele trouxe consequências importantes para o piso nacional dos profissionais do magistério, mas é possível avançar ainda mais nesse sentido. É impossível imaginar uma educação de qualidade com o grau de desvalorização dos profissionais da educação que nós temos hoje. Bem, como fazer todas essas mudanças nos tempos difíceis que nós vivemos hoje, né? Eu estava falando que nós tivemos numa audiência pública lá na Câmara, eu falei que a gente teve um ciclo virtuoso desde o Itamar Franco até a saída da Dilma, e o Paulo Sena me corrigiu. Não, desde a Constituição, né? E eu já corrigi aqui, Paulo. Verdadeiramente, nós tivemos a Constituição foi um grande marco para a educação nacional. Foi um grande marco. E de lá para cá, com todas as diferenças de presidentes que entraram e saíram, com diferenças ideológicas, nós nunca tivemos nada parecido, nem de longe, com o que nós temos hoje. Quer dizer, a situação hoje é completamente diferente, porque nós tivemos uma prioridade para a educação, com todas as diferenças, e nós tivemos avanços constantes na educação. Uns mais, outros menos, com diferenças na maneira, no estilo, na forma, no grau de priorização, mas nós tivemos grandes avanços de 88 para cá. Mas a situação que nós temos hoje tem um marco simbólico muito grande com a Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto, que foi prejudicial para o investimento social como um todo e para a educação de sobremaneira. Graças ao bom Deus, pelo menos nós temos resguardado essa oportunidade que ela não inviabiliza o Fundeb. Então, nós estamos diante de uma oportunidade que é essa, mas nós encerramos um ciclo. Agora, com toda a dificuldade que nós temos e que todos vocês sabem que nós estamos vivendo hoje, eu ainda acredito que o novo Fundeb é possível, que nós temos uma oportunidade agora. E eu acredito nessa oportunidade em função de 3 aspectos. Eu acho que nós temos a nosso favor 3 aspectos muito importantes. Primeiro, a experiência acumulada. São décadas de experiência que o Brasil tem, que está à frente de outros países, à frente de outras federações, na construção de um financiamento com maior equidade no país. O Acordo Nacional foi um grande marco. Eu lembro muito bem o Monlevade fazendo todos os cálculos, debatendo com o ministro Ringel, a viabilidade de um fundo que pudesse fazer com que nós não tivéssemos tantas desigualdades no financiamento da educação entre os entes federativos. Agora, se a gente for olhar com profundidade, quer dizer, lá no Manifesto dos Pioneiros, em 32, já existe a ideia de um fundo equalizador. Existe fortemente a ideia de uma educação nacional. A escola unitária pensada não seria possível sem um financiamento que garantisse uma equidade. Então, o marco do Acordo Nacional, que foi um acordo assinado pelo ministro Ringel, pelo Concede, pela Undime, pela CNTE, isso foi... Se não fosse isso, nós não teríamos o Fundef. Esse aprendizado que foi todo o debate da Conferência Nacional de Educação para Todos. Tivemos o Fundef, que foi outra experiência, e, em seguida, o Fundef, e nós estamos aqui diante de algo que é muito diferente de quando nós construímos o Fundeb. Hoje, nós sabemos, no detalhe, em que o Fundeb pode melhorar a partir de toda a experiência. E nós temos um conhecimento sistematizado, que não é pouca coisa também. A lei que criou o Fundeb, no seu artigo 35, obrigou a um Fórum Nacional de Avaliação
do Fundeb após 5 anos. E esse fórum aconteceu. Existe um relatório de avaliação do Fundeb, eu coordenei esse fórum, eu estava no Ministério da Educação. Então, existe um relatório de 2013 que avalia o Fundeb após seus 5 anos de funcionamento. Nós tivemos depois, em 2015, o relatório do CAC, que o Chico Soares fez parte desse GT e que eu coordenei, em que nós... foi ali que, ficando uma semana enfiado no FNDE junto com o Wander, a gente conseguiu identificar as fragilidades do Fundeb. E, em seguida, em 2017, o Cláudio Tano foi ao detalhe dessas fragilidades, chegou a quantificar qual é o grau de ineficiência e onde está a ineficiência do Fundeb. Então, hoje, nós podemos fazer um Fundeb melhor graças a esses estudos que nós sabemos exatamente onde o dinheiro que é precioso, que é colocado de complementação da União do Fundeb, ele se perde, às vezes, onde não deveria ir. E nós temos, aqui está o Caio, nós temos um trabalho de quase 2 anos de uma equipe que foi montada pelo Todos, com apoio do BID, em que deu mais um grande mergulho em todos esses estudos e desenvolveu várias possibilidades de um Fundeb melhor, de um Fundeb equidade, de um Fundeb que pudesse trazer, junto com ele, a certeza de que ele terá impacto no aprendizado, que ele terá impacto na equidade. E, por fim, o trabalho está sendo realizado aqui na Câmara, que eu acho de altíssima qualidade técnica, né? E mais a possibilidade de que eu vejo deles convergirem, que é o terceiro aspecto. O terceiro aspecto é que nós temos capacidade política. Eu vejo aqui toda a disposição do senador Flávio Arnes, eu vejo a disposição da Dorinha de construir uma proposta unitária. Isso, para mim, é algo que é fantástico e que nos permite atravessar esse mar revolto que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com descaso. A gente vê o Ministério da Educação dando pouca prioridade para esse tema e pouquíssima prioridade para a educação de um modo geral, né? Isso é uma situação que eu nunca vi em toda a minha vida de militante, de secretário de educação, de governador, nunca vi nada parecido. Bem, então, entrando nos 5 pontos que eu acho que são fundamentais. O que pode dividir esse Fundeb que nós temos hoje de um novo Fundeb? O que pode fazer um Fundeb diferente? O que pode fazer um Fundeb melhor, que traga, de fato, impacto no aprendizado e numa maior equidade? O primeiro aspecto é ganhar essa eficiência, ou superar a ineficiência que o Fundeb atual tem. O segundo aspecto é elevar consideravelmente o valor aluno mínimo nacional. Para mim, isso é fundamental, especialmente em função da Constituição e da LDB. Se nós queremos uma educação nacional, se nós queremos um patamar de qualidade que seja para qualquer lugar do mapa do país, independentemente do CEP onde mora a criança, nós precisamos ter o maior esforço de um patamar mínimo mais alto. Quer dizer, quanto maior o patamar mínimo, mais possibilidades nós temos de anexar a esse patamar algumas condições necessárias para que essa qualidade, a entrega desse serviço, seja feita com qualidade. O terceiro aspecto é exatamente o que falou o Chico Soares aqui, né? Criar mecanismos para amenizar as desigualdades socioeconômicas e as desigualdades dentro de uma própria rede, por exemplo. A gente percebe que, mesmo numa rede aparentemente com boas condições, nós temos diferenças brutais de escola para escola. O quarto aspecto é articular o financiamento com qualidade, que eu falei para vocês que esse é um desafio dos mais difíceis que nós temos pela frente. E o quinto aspecto é valorizar efetivamente os professores. Então, vamos para o primeiro aspecto, né? Olhando um pouquinho mais sobre ele, um Fundeb mais equitativo. Bem, o estudo do Cláudio Tano foi preciso e demonstrou, eu retirei essa transparência, eu acho que é coisa antiga, né? Esse slide do Todos, está aqui o Caio, né? E que o Tano demonstra que esses 31% de ineficiência do Fundeb. Bom, quero entrar um pouquinho mais sobre esse assunto, que eu acho que esse é um ponto que ainda não está completamente resolvido entre vocês. Vocês estão debatendo, estão avançando, mas eu acho que não está plenamente resolvido. Nós conhecemos muito bem esse quadro de complementação do Fundeb quando a gente olha as unidades da federação, os fundos estaduais. A gente sabe que a União vem complementando, os 10% da União, ela vem enchendo cada um deles até chegar a um patamar que é o valor mínimo nacional. Esse quadro é bem conhecido de todos nós, né? As apresentações do MEC, do FNDE, e a população conhece muito esse quadro.
e, por isso, ela pensa que a desigualdade ela é menor, que a complementação do MEC ela reduz consideravelmente a desigualdade. De fato, reduz muito. Mas a gente, como eu falei antes, nós estamos sempre olhando uma parte dos recursos. A gente não observa os recursos totais. Se a gente observar um pontinho desse, uma coluna dessa, que significa uma unidade da federação, e entrar nela, nós vamos ver dentro dela os entes federativos, né? Então, passando agora para dentro de uma daquelas colunas, e aqui não estão mais os estados, mas estão as redes municipais dentro de um estado e mais a rede estadual. E aqui a gente tem, no primeiro momento do Fundeb, que a gente já conhece muito bem isso também, a gente tem uma repartição que é bem razoável, né? Você tem uma divisão desse valor da cesta do Fundeb, dividido pelo número de alunos, e aí você tem uma repartição que você, do ponto de vista dessa cesta do Fundeb, uma distribuição equitativa. Se esse valor está abaixo do mínimo nacional, nós ainda temos uma complementação da União, o que melhora ainda mais a situação. Só que a situação, quando a gente observa todos os recursos de cada rede, é que nós temos uma grande diferença. Porque o que fica fora está concentrado. Os 40% que estão fora da cesta estão concentrados. Então, nós temos o ICMS que fica fora, na parte do ICMS que fica nos 5%, que para muitos é muito, para outros não é nada, então fica fora. Nós temos o IPTU de algumas capitais, nós temos o ISS de alguns lugares que tem grandes obras, como eu vi no Pará, um município muito pobre que tinha quase 10 mil por aluno em 2013, por exemplo, né? Então, isso mantém ainda uma grande diferença. Agora, o Ministério da Educação, mesmo depois da sua complementação, ele vem, a situação, no lugar de melhorar a situação, quando ele entra com os programas nacionais, ele cristaliza a desigualdade, né? Está aqui, aí tem a complementação, que é esse vermelhinho, depois vem os programas nacionais, vem merenda, e é distribuído de maneira quase que igual para todos os programas. E mesmo os programas do MEC têm uma tendência a não trabalhar com foco. E aí a gente acaba, às vezes, colocando muito dinheiro para quem já tem muito dinheiro. Lá no GT do CAC, quando o Wander e eu fizemos um estudo detalhado de quanto do recurso do MEC era distribuído para o Brasil, a gente dividiu uma faixa dos municípios e estados que estavam abaixo do CAC e os que estavam acima do CAC, do valor do CAC na época. E a gente viu que o recurso que o Ministério FNDE distribuía era o mesmo para os de cima e para os de baixo. Não tinha diferença, não tinha um investimento maior para quem tinha menos recurso. Então, esse é o aspecto que precisa ser alterado. Como alterar isso? Eu acho que é possível alterar se a gente tiver, como está sendo proposto, uma distribuição por ente federativo. Não? E isso é possível melhorar consideravelmente o valor mínimo aluno, em que, na etapa de redistribuição dentro do Estado, nós temos uma melhor redistribuição, então a gente vê a elevação do mínimo estadual, e nós temos uma elevação do valor do governo federal, que no lugar de colocar recurso para quem já tem, ele direciona para quem tem menos recurso, né? Então, é possível elevar esse valor mínimo nacional com esses dois movimentos, né? Uma melhoria na redistribuição dentro do Estado e uma melhoria da complementação da União. E, assim, nós podemos sair de uma situação de uma distribuição que é porta fechada, né? Você tem o fundo do Estado e todos os municípios daquele Estado, mesmo se ele tiver muito dinheiro, recebe, e passamos por uma distribuição por rede de ensino para distribuir para quem realmente mais precisa. O segundo aspecto, um valor mínimo nacional maior. E aí é o aspecto que pode ajudar a vincular a qualidade. Se você tem um mínimo maior, você pode pressionar mais para que a gente tenha um esforço de uma entrega com mais qualidade de cada rede de ensino. Esse quadro não foi feito pelo TANDO, esse quadro foi feito pela FNDE, é um quadro o mais pessimista possível do ponto de vista da diferença entre uma distribuição por fundo estadual ou uma distribuição por ente federativo ou por rede de ensino. Por esse quadro, a gente percebe, mesmo no cálculo mais pessimista que foi feito para 2018, a gente observa que, se você olhar uma complementação de 30% da União por fundo, a gente tem um aumento do que nós temos hoje de 29%. Mas, se você aumenta para 30% por ente federativo, você aumenta o valor mínimo em 52%. Então, tem uma diferença muito grande quando você observa a distribuição por fundo estadual ou quando você tem uma distribuição por ente federativo.
E aí eu quero dizer que a gente precisa ter uma ação articulada nos dois sentidos, na distribuição por ente federativo e no aumento dessa complementação. Então, numa complementação de 10%, que é a que nós temos hoje, sem fazer nada, a gente teria um aumento em torno de R$ 481 por aluno, pelo valor aluno, que é muito significativo. Então, sem colocar nenhum tostão, cada valor aluno, isso num desenho pessimista, num desenho que não pensa numa redistribuição intraestadual, a gente teria já um aumento de 481 por aluno, o que é algo bem significativo. Com 20%, 644. Com 30%, 770. Esse 770 significa 23% do que é o Fundeb hoje, né? Quer dizer, uma rede com 10 mil alunos, você tem, só nesse detalhe, você tem 7 milhões e 700. Bem, um Fundeb que administra desigualdades socioeconômicas, vou passar rápido aqui, porque o Chico se deteve muito a esse assunto, mas você tem duas possibilidades ou possibilidades combinadas. Uma é você ter um fator multiplicador que você pode equalizar, dando mais recursos para aquele que tem menor arrecadação. E o outro é você ter um fator multiplicador em que você pode aumentar os recursos devido ao nível socioeconômico. Por exemplo, se você utilizar o cadastro, o CAD único, o cadastro único com as matrículas dos alunos. Então, nas escolas, é o que o Chico pede. Quer dizer, o financiamento maior das escolas mais pobres é possível a partir da matrícula dos alunos que têm cadastro em situação de pobreza ou extrema pobreza a partir do cadastro único. Aqui é um estudo do todos, com um fator de 1,3, que pode ser utilizado, fazendo com que os municípios com menor valor aluno podem ter um valor aluno maior devido às condições socioeconômicas e à baixa arrecadação, e da mesma forma as escolas. Bem, o quarto ponto, o tempo já acabou. O quarto ponto, o Fundeb que articule financiamento com qualidade. Esse é o mais difícil. Do meu ponto de vista, não existe uma relação direta entre financiamento e qualidade. Não dá para dizer, o município vai ganhar R$5.000 e eu já sei qual vai ser a qualidade dele. Não, eu não sei. Não dá para saber que se eu der R$8.000 para um município, eu vou ter a qualidade de R$8.000. Isso não é possível, isso não é viável, né? Você vai ter municípios com 10 mil com qualidade baixa, municípios com 5 mil com qualidade alta. Mas você pode induzir a qualidade, desde que isso venha com um incentivo de recursos e, ao mesmo tempo, com um esforço de indução para a qualidade. Como você pode induzir a qualidade? Eu assumi a Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco super novo, super jovem. Eu não sabia o que fazer. E no Brasil nós não temos um referencial nacional de qualidade. Eu assumi, um dia eu era professor, no dia eu era secretário de Educação. E aí o que eu faço? O Brasil precisa de um referencial nacional de qualidade, em que os secretários do Brasil inteiro possam seguir esse referencial nacional de qualidade. Agora, melhor do que ter um referencial nacional de qualidade é ter um sistema nacional de avaliação da oferta das redes de ensino baseado nesse referencial de qualidade. Porque o secretário que assume a secretaria, ele vai se esforçar para ter qualidade na sua oferta, na sua rede de ensino, baseado naqueles referenciais. E aqueles referenciais vão induzir a qualidade da rede. Mas a qualidade da oferta, quando se discute esse tema, eu vejo muito nos debates aqui, tanto na Câmara como aqui no Senado, quando se discute qualidade da oferta, a gente simplesmente diz que qualidade da oferta é igual a uma lista de insumos. E isso, no meu ponto de vista, é tornar pobre a discussão da qualidade do ensino. Pior do que isso é fazer uma precificação dessa lista de insumos e depois fazer uma relação direta entre o valor desses insumos e a qualidade. Isso aqui não é à toa que eu coloquei esse valor igual a IDEB 6, porque o parecer 08 de 2010 do Conselho Nacional de Educação diz exatamente isso, que um valor X era igual a IDEB 6. Então, esse tipo de raciocínio é que nós precisamos superar para ter um IDEB melhor, né? Mas como fazer isso, né? Eu acho que é imprescindível ter uma avaliação das redes de ensino. E para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos, de uma maneira simples, clara, transparente para a população, o que cada rede de ensino está entregando. Qual é a qualidade que cada rede de ensino está entregando. E é claro que, nesse aspecto, os insumos entram.
os insumos, a qualidade, as condições básicas de infraestrutura, se a rede tem as condições de infraestrutura, se paga o piso do professor, isso é fundamental, isso faz parte de uma das dimensões de um sistema de avaliação. Mas outros aspectos que sequer têm custo monetário devem entrar também. Por exemplo, os estudos, nós temos muitos estudos, e o Chico tem vários deles, que apontam a capacidade que algumas decisões podem impactar na efetiva qualidade do aprendizado. Por exemplo, se nós temos uma rede de ensino em que a escolha dos diretores tem algum critério técnico, o impacto é muito grande na qualidade do ensino. E hoje nós temos 70% das redes de ensino que os diretores são escolhidos por critério político com P minúsculo. Se nós temos um Sistema Nacional de Avaliação que conceitua a qualidade da oferta com aspectos como esse, eles vão induzir, e se a população vai enxergar isso, nós vamos induzir mudanças nas práticas das políticas públicas para que sigam esses aspectos e não seja apenas uma lista de checklist de se tem a infraestrutura ou não. Por outro lado, se nós não temos uma relação direta entre financiamento e qualidade, é necessário que a população saiba quanto cada rede de ensino, seja estadual ou municipal, tem por aluno. Então, é necessário que ela veja que eu estou recebendo essa qualidade e a minha rede de ensino tem essa quantidade de recurso para investir, para que a própria população possa fazer uma relação. Quer dizer, o valor aluno da minha rede de ensino, do meu município, é adequado, mas ele está entregando uma qualidade abaixo, né, do básico, né, uma qualidade abaixo da básica. Por outro lado, pode acontecer o contrário também. Alguém que está abaixo da básica tem um resultado adequado. Existem casos, embora não seja a regra, mas a população vai ver e vai valorizar quem faz esse esforço. O ideal é que a gente tenha uma situação adequada, mas a gente também pode ter alguém que tem um financiamento superior, e isso é bem visível. Porto Alegre é um exemplo de que a qualidade é muito aquém do investimento que é feito em Porto Alegre. Isso vai acontecer. E, na avaliação, quem vai fazer a avaliação da rede? A população vai fazer. Não vai ter uma... A população, o Conselho Municipal de Educação pode chamar o secretário para se explicar diante de uma situação dessa. O Ministério Público pode chamar com mais qualidade do que uma lista de insumos. Uma lista de insumos nacionalmente padronizada, que o Ministério Público vai chegar em cada município desse país diverso, querer que a mesma lista de insumos aconteça, e que essa lista envelhece, que essa lista vai ter laboratório de informática quando sequer isso se utiliza mais. Bem, por último, finalizando, um Fundeb que efetivamente valorize os professores. Eu acho que nós precisamos avançar nessa subvinculação do financiamento da folha de pagamento para os profissionais da educação, que hoje nós temos um mínimo de 60% para os profissionais do magistério. E tem muitas propostas aumentando para 75%, para 80%, enfim. Na minha opinião, isso resolve muito pouco. Eu acho que o que nós precisamos é manter essa subvinculação, mas aumentando a subvinculação ao vincular aos recursos totais e não aos recursos do Fundeb, para não causar mais injustiça do que nós já temos. E, por outro lado, nós precisamos assegurar que as informações sobre os profissionais da educação sejam claras e transparentes. O que eu vejo por esse Brasil, que eu ando muito por o Brasil inteiro, pelos municípios, e o que eu vejo que nem secretário de Educação sabe muitas vezes onde estão seus professores. Tem uma folha de pagamento à parte, com recursos da educação, de profissionais que estão à disposição de deputados, de vereadores, que não trabalham, que são amigos do rei. No Acre, a gente conseguiu sair do pior salário do Brasil para o melhor salário do Brasil, com tolerância zero com o clientelismo. Então, é preciso ter transparência também nesse pagamento. Então, são dois aspectos. Sobre esse aumento da subvinculação, a situação que nós temos com o aumento da subvinculação ao Fundeb é esse. Se a gente pegar quatro situações de municípios diferentes, que têm o mesmo valor aluno, mas que têm situações diferentes com relação ao valor do Fundeb, com relação à sua dependência, o município que depende 40% do Fundeb, ele vai ter uma obrigação de ter um mínimo de investimento do seu recurso total de 30%. Enquanto que o município que depende 100% do Fundeb, isso não é raro, ele vai comprometer 75% do seu recurso total com investimento. A minha proposta é que a gente tenha
um mínimo de 60%, mas com recurso total. Porque seja ele dependente, mais ou menos dependente do Fundeb, o recurso total vai ser igual para todos. E vai aumentar consideravelmente essa vinculação. Mantém 60, não diminui. Mantém 60 é mais do que aumentar para 75 só no Fundeb. Mantém 60 vinculado ao recurso total, você aumenta e aumenta para todos. E mantém justiça. Bem, esse é o piso dos professores de 2019, que é uma vergonha. Para finalizar, tem alguns aspectos, uns pontos de atenção. Por exemplo, novos princípios constitucionais. Eu acho que tem pelo menos 2 aspectos que eu acho perigosos. A inclusão do princípio constitucional da proibição de retrocesso. Nós não temos poder sobre a história. Nós não sabemos se algo que nós fizemos hoje, que achamos maravilhoso, vai ser bom no futuro. Nós não sabemos qual a interpretação do que é retrocesso ou não. Eu acho que isso vai judicializar a educação e vai criar mais problemas do que nos ajudar a achar que é possível proibir retrocesso. O que é retrocesso para um, o que é retrocesso para outro. Há uma tendência de colocar no PEC esse princípio de proibir retrocesso. Outro aspecto é a tendência de uma responsabilidade solidária entre os entes. Se hoje nós temos dificuldade de responsabilizar um ente, imagine se a responsabilidade for distribuída. Se um município não faz o que deveria fazer, nós vamos responsabilizar o Estado vai jogar a culpa no município. Eu tenho um temor com relação a esses 2 princípios constitucionais que estão sendo discutidos. A composição tributária. Eu acho que é mais simples manter a composição tributária que nós temos hoje. Eu vejo a iniciação do senador Flávio Arnes com relação ao ITR, mas eu acho que mesmo sendo insignificante o ITR, hoje nós temos 28 bilhões de sonegação de ITR, por exemplo. Então, eu acho que colocar no Fundeb é dar mais transparência a alguns impostos e fazer com que esses recursos, na realidade, eles sejam cumpridos e venham mais recursos para a educação. Mesmo que ele aparentemente seja pouco, ele é 0,2%, eu acredito, do recurso do Fundeb, eu acho que não deveriam suprimir, senador, nenhum deles. Outra preocupação é a reforma tributária, então temos que tomar todo o cuidado que a reforma tributária não desmonte tudo que nós estamos discutindo aqui. Então, os técnicos nesse assunto devem incluir uma boa redação para que nos preserve de um desmoronamento logo em seguida. Os fatores de ponderação, eu acho que eles ficam para a lei complementar, mas a tendência precisa ser de simplificar. Não podemos ter 19, 20 fatores de ponderação, eles precisam ser simplificados, porque, na prática, a diferença é muito menor do que a gente imagina. Sobre as limitações da complementação da União, eu vejo uma tendência de diminuir a possibilidade de justificar como MDE recursos de complementação da União para que a gente tenha mais recursos. Por outro lado, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vejo que o que nós temos de programas ineficientes do Ministério da Educação, independentemente do governo, de extrema padronização, e se a gente diminuir a possibilidade de recurso de MDE indo para a complementação, a gente aumenta as possibilidades de programas nacionais, porque o MDE vai ter que ser gasto em programas nacionais. Eu acho que quanto mais recurso do governo federal for distribuído, melhor. E se a gente reduz de 30% para 18%, para 10% de possibilidade de MDE para a complementação, a gente acaba criando uma situação de inflacionar os programas do Ministério da Educação. Bem, valores mínimos e CAC. Eu acho que tem uma grande confusão entre valor mínimo nacional e CAC. Né? São 2 coisas muito diferentes do ponto de vista de cálculo. Ou você tem um cálculo de complementação que avalia um valor mínimo maior possível, ou você tem um cálculo de CAC que a tua complementação vai estar ancorada no CAC. Eu vejo que alguns textos, algumas propostas, não são claros, são contraditórios. Você está falando de que tipo de complementação da União? É uma complementação que estabelece um valor CAC, esse é o valor da qualidade, e a União complementa aqui, ou a União complementa no valor mínimo, ou a União complementa a partir de um percentual do valor total. Eu acho que isso precisa ser melhor resolvido, acho que tem uma confusão nesse assunto. E a lei do piso remete a uma nova lei do piso, então todos os cuidados necessários para que a gente também não desmonte a lei do piso quando isso for feito. Obrigado. Obrigado, Binho Marques. Também acho que as 2 exposições foram altamente importantes, relevantes para a reflexão, e a fotografia nos inspira a todos, né? Olha que coisa mais
mais maravilhosa, né? Muito bem. O Chico, também chamado Chico Soares, mas hoje Francisco, e em toda a história da humanidade, o nome é forte, né? Importante. Inclusive o Chico Mendes. Inclusive o Chico Mendes, né? É verdade, né? Então, o senador Confúcio gostaria de utilizar a palavra. Confúcio Moura, presidente, Rondônia. uma satisfação. Doutor José Francisco Soares, meus cumprimentos, e ao Binho Marques, que é um conhecido e um amigo e um vizinho ilustre, né? E a todos os demais presentes. O tema, a gente constitucionaliza, não constitucionaliza o Fundeb. Como constitucionalizar no momento de uma crise de 2014 para cá muito forte, e essa crise demorando mais, a gente constitucionalizando e precisar alterar, uma alteração constitucional realmente é mais difícil, depende muito do humor do Congresso Nacional. Essa é uma pergunta. O segundo, hoje os 10%, a Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte, aqui mesmo ela apresentou que precisaria de 40% da participação da União, ao invés de 10%. Sim, podemos até chegar a esses 40%, mas quanto tempo? Como é que seria esse passo a passo de crescimento, né, para se atingir um valor maior? Os governadores estão muito atentos e esperando realmente isso, particularmente a Fátima, que aqui veio representando o Nordeste, ela bateu nesse ponto. E nós temos uma perspectiva demográfica de redução de nascimentos e, consequentemente, redução de alunos. A prefixação de CAC ou outros valores, ele poderá, devido à redução, ele sobrar dinheiro para os poucos que vão nascendo e ocupando as salas, né? E tem uma tendência a unir salas, a unir escolas, a não aumentar escolas no país, a não ser casos aqui e ali que há necessidade, mas onde há um equilíbrio maior de nascimento ou redução, há uma tendência a fechamento de algumas escolas, aglomerando em uma só para diminuir, redução de custos, né? Mas os dois palestrantes foram muito didáticos, muito claros, muito conscientes e com muito conhecimento, que tirou da gente muitas perguntas que eu tinha até formatado aqui, que foi muito bem esclarecida durante a apresentação, né? Mas é um tema palpitante e que está chegando perto. Nós estamos já chegando em setembro, ficamos setembro, outubro, novembro e dezembro para fechar tudo isso, né, senador Flávio Arnes? Então, a gente tem que correr contra o atropelo natural do Congresso, das pautas que tem por aí, que realmente está tomando tudo, medida provisória que fecha a pauta, tem muitas medidas provisórias em andamento. Se a gente não tiver um senso de fechamento agora em setembro, é possível que a gente vá ter que prorrogar o Fundeb, como está por uma temporada até que seja votada essa alteração. Se fica como lei complementar ou se ficaria como uma alteração constitucional. São essas indagações que eu faço aos dois e qualquer um pode responder a seu gosto. Só, senador Confúcio, só para ver se entendi bem, porque o Fundeb atual tem vigência até o final do ano 2020, até o final do ano que vem, né? Então, não, até o final de 2020. Contudo, isso não quer dizer que não tenhamos que ter a agilidade necessária, porque Vossa Excelência bem sabe, né, como é difícil aprovar uma PEC na Câmara, no Senado, e depois termos as leis para a regulamentação da PEC e os procedimentos administrativos, né? O Binho já foi secretário do MEC internamente, né, para agilizar tudo isso. Então, de qualquer forma, existe o tempo, porém, não vamos achar que o tempo seja extenso demais, né? Eu até queria dizer, nós habitualmente até abrimos oportunidades, tem o pessoal que já, pelo meio de comunicação, participou,
Mas eu daria a palavra por 5 minutos. Acho que foi como o senador Confúcio Moura colocou muito bem. Eu penso assim que o que foi falado hoje, né, pelo Francisco, pelo Chico e pelo Binho, eu acho que é tão importante, tão interessante em tantos aspectos, que a gente poderia até pensar em algumas iniciativas fora do Fundeb, né? Quer dizer, assim, de projetos de lei, não é, senador Confúcio? Né? Essa discussão da qualidade, né, do investimento, tanta coisa que pode ser pensada. Claro, isso vai oportunizar para o Fundeb como uma visão permanente, mas é um debate que podemos fazer aqui, né, independente, inclusive, do Fundeb. Muito interessante. Mas nós temos uma sessão deliberativa às 11 horas. E eu não gostaria, assim, de adentrar no horário, porque há, assim, inúmeros itens de pauta também para a votação. O senador Dário Berger, que é o presidente da comissão, estará daqui a pouco também aqui. Então, eu daria, assim, um tempo para, assim, concluírem, né? E a fazer um apanhado geral, assim, também. E passaria, em primeiro lugar, se o Binho permita, para você primeiro e depois para o Chico Soares, né? E lembrar que o Binho, além de secretário, como ele próprio falou, né, no Estado do Acre, professor, se dedicando a isto, mas ele já foi secretário de articulação com os sistemas de ensino do Ministério da Educação. Então, ele traz uma experiência, assim, de sistemas, assim, muito importante e necessária para esse debate. Que bom. E gostei muito, sabe? Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns. Alô? A proposta da governadora Fátima Bezerra, que foi senadora, do aumento dos 40%, eu acho que ele deve ser discutido não só do aspecto de quanto aumenta da complementação da União do que nós temos hoje para frente, mesmo que seja algo gradativo. Mas, como eu apresentei, eu acho que esse debate ele tem que ser combinado com a discussão se essa complementação da União vai ser para o fundo estadual e dentro daquele estado todas as redes recebem a mesma quantidade por aluno, ou se essa complementação será feita diretamente para as redes de ensino, investindo mais nas redes de ensino que tem menos. Porque a maneira original, como foi apresentada a proposta da governadora, ela não contempla essa distribuição direta para as redes de ensino, ela é feita para os fundos. E, dessa maneira, mesmo com uma complementação de 40%, segundo os estudos do Cláudio Tano, mesmo com os 40%, ele fica num patamar muito baixo, fica abaixo de uma complementação, por exemplo, de 15%, se for feito por rede de ensino. Então, o debate do Fundeb, ele tem que estar em torno do valor mínimo aluno. Não é só uma distribuição de recursos entre os entes, mas a necessidade de que o Brasil tenha um mínimo que seja o mais elevado possível, se é que se pode falar assim. Nós precisamos um mínimo que seja o mais elevado possível para que a gente possa estabelecer algum tipo de relação entre o financiamento e a qualidade. Se esse mínimo for muito baixo, não tem nem como dialogar sobre qualidade. Então, é preciso elevar esse mínimo. Uma proposta que coloca uma complementação, que é um grande esforço fiscal de passar de 10 para 40, mas continua mantendo a ineficiência do fundo que nós temos hoje, não eleva muito esse mínimo. Então, é necessário ter um esforço de aumentar a complementação da União. Mas, junto com isso, é preciso que tenha uma mudança e zere a ineficiência do fundo que nós temos hoje. Porque, no espírito do Fundeb, no espírito da lei, no espírito da Constituição, no espírito da LDB, tem a ideia de uma educação nacional. E esse valor mínimo nacional não é pouca coisa. Esse valor mínimo nacional é onde deve ter o esforço depois de um sistema nacional de avaliação que diga se a entrega está compatível ou não com esse valor mínimo. Então, eu acho muito pouco producente o esforço de aumentar para 40% e manter um valor mínimo baixo. Então, eu prefiro que
possa ser até um pouco menos do que os 40%, mas que nós temos um valor mínimo muito elevado. Então, a ideia da equidade ela é fundamental para que depois a gente possa pensar também, fazer algo que não foi feito até hoje, que é uma relação entre financiamento e qualidade. Para ter relação entre financiamento e qualidade, tem que ter um mínimo razoável. Então, a elevação para 40%, mantendo a maneira de distribuição atual, a gente não fica com o mínimo razoável. Então, o meu desejo é que a União amplie muito mais. Quando eu estava no MEC, o FIES custava mais, é claro que o caráter é de empréstimo, não é a mesma coisa, mas o investimento do FIES era muito mais do que a complementação da União no Fundeb. Eu acho que o Fundeb é muito desprezado, independentemente dos governos que passam, dos partidos que passam, o Fundeb nunca foi valorizado pelo governo federal como deveria. Então, essa complementação é muito pequena. E nessa fase de ineficiência total do Ministério da Educação, muito mais preocupante esses programas nacionais. Então, é muito melhor, de fato, ter mais Brasil e menos Brasília. E para que isso aconteça, tem que aumentar essa complementação. Agora, aumentar a complementação com investimento direto na rede e uma relação com qualidade. Só para finalizar, esse outro aspecto que o senhor trouxe, da redução da matrícula que nós estamos vivendo com a redução da natalidade, isso vai aumentar o valor aluno, ainda bem, porque o Brasil tem um passivo muito grande. Isso que o Chico Soares falou, de que nós temos um investimento pequeno, mas temos um esforço ainda maior, porque não foi feita a educação antes, né? Então, nós temos uma nação que acordou muito tardiamente para a educação. Mesmo comparando com o Uruguai, com Colômbia, com a Argentina, né? O Brasil acordou muito tarde para a educação. Então, se a gente tivesse uma situação resolvida, se nós não tivéssemos as escolas que nós temos na Amazônia, que nós conhecemos, tudo bem, mas nós temos que pagar o passivo também. Então, nesse sentido, ainda bem que vai ter uma elevação por aluno, porque isso nos favorece honrar um pouco com essa dívida que nós temos com a educação. Muito bem, agradeço, parabenizo também, que bom. E até que você possa ajudar nesse debate aqui, a olhar o texto, sugerir, né, e será muito bem-vindo, né? Parabéns, o Brasil se orgulha muito do seu trabalho também, né? Passo agora a palavra ao Francisco, nome tão bonito, Chico Soares. Agora, só queria dizer uma coisa, volta e meia eu me envolvo em palestras, discussões, reflexões, grupos sobre o conceito de equidade. E eu sei que a ideia sua, e eu sempre defino equidade como a justiça no caso concreto. A justiça no caso concreto. Quer dizer, aí seria o que você pretende também nesse sentido. É que você, me parece, foi colocado de uma maneira um pouco diferente, né, na apresentação. Então, até se pudesse esclarecer também. Obrigado. Obrigado, senador. Nós falamos muito do Binho, mas não se falou que o Binho foi governador do Acre. Quer dizer, o e-mail do Binho é binho.acre, né? Quer dizer, essa experiência que ele tem foi porque ele passou por todas as responsabilidades, o que não é fácil, Binho. Eu fico falando que, como o senador disse, a sua participação e a sua sensatez, eu fui seu colega no MEC, ajuda muito, dá muita segurança. Eu queria terminar insistindo que nós estamos falando em qualidade. Nós precisamos concretizar a qualidade em coisas simples. Então, vamos lá, e isso é a minha mensagem. Primeiro, qualidade é aprendizado. Tem gente que fala assim, qualidade não é nota. Quer dizer que ele está defendendo que a criança não aprenda? A nota, que eu prefiro falar, é um registro do aprendizado. Se tem nota sem aprendizado, tem alguma coisa errada. Mas a gente precisa dizer, a gente vai à escola para aprender. Pois bem, só que para aprender, você tem que ter uma trajetória regular. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que dizer como que está a trajetória dos seus alunos e como que está o aprendizado dos seus alunos. Nada muito complicado. Mas eu preciso, pelo fato de ser Brasil, perguntar, você está trazendo todos? O Brasil tem uma capacidade de reinventar a exclusão que é absolutamente fantástica. Por isso, senador, que quando se usa a palavra equidade, eu fico com medo. Um senador chileno, que foi ministro da Educação,
ele me ensinou isso. Ele falou: Chico, quando você usa a palavra equidade, o povo não entende. Você tem que usar desigualdade. E ele tem toda a razão. Esse é um país desigual, que eu preciso, portanto, tratar. Então, a qualidade da educação, ela tem que ser medida com trajetória e aprendizado, mas também ela tem que ser medida com a desigualdade entre grupos. Então, não é um indicador só, não tem nada contra o IDEB, mas eu preciso colocar um indicador de desigualdade, porque quando eu conversar com o prefeito, com o secretário de Educação, e eu já tive várias vezes, a pessoa falando para mim assim: não, professor, nós estamos aqui muito bem, o nosso IDEB é alto. Aí eu falo assim: mas e essas escolas aqui onde seus alunos não aprendem? Porque ele está trabalhando com a média. Então, esse é um ponto importante, senador, a gente dizer que... Qual é a dificuldade do Brasil? Reconhecer que todos somos cidadãos. Como nós somos muito diferentes, eu vou para um país como o Vietnã, as pessoas se parecem. Então, é mais fácil falar, todo mundo é cidadão. No Brasil, não. Como nós somos diferentes, a gente tem a tradição de dizer, esses são cidadãos e esses não são. Qual o risco que estamos correndo? Nós estamos correndo o risco do CEP. Da forma como o debate está colocado majoritariamente, nós estamos minimizando o fato de que, se você estiver num município X e for pobre, você vai estar muito mal. Percebe? Isso vai contra a ideia da cidadania, que devia ser o mesmo para todo mundo. Então, eu queria enfatizar, por último, a importância de dizer: quem é sujeito de direito é a pessoa. Então, a pessoa que... Na Holanda, eles fazem isso muito facilmente. Eles pegam as crianças e falam: você tem um pai de pouca escolaridade, uma mãe de pouca escolaridade, então você precisa ter mais, porque você vai precisar de mais recursos da escola. A escola que acolhe esse aluno, portanto, terá mais recursos. É claro que tem uma engenharia institucional importante que dificulta, sim, mas a ideia tinha que ser a ideia da pessoa. Então, senador, eu gosto da ideia de equidade, por isso que eu falei equidade com resultados, e não equidade de processo. Eu termino sublinhando, concordando com o que o Binho está trazendo, que é uma discussão muito importante. Nós temos que ter os processos, a oferta, e eu tenho que ter os resultados. Percebe? Essas duas coisas, nós estamos maduros para fazer o que ele está sugerindo, para fazer um conjunto de informações que a cidadania se aproprie e que possa fazer. No caso de informação, chamar a atenção para um estudo que a Unesco acabou de publicar, foi feito por uma colega minha na UFMG, onde ela também trabalha com as condições das escolas. Então, na hora que juntarmos isso com essas outras caracterizações de resultado, eu acho que, aos poucos, como o Binho está dizendo, nós vamos ter a qualidade no aprendizado, a qualidade na oferta, no concreto. Mas é isso, senador. Muito obrigado. Eu quero também agradecer, Chico Soares, a participação, a didática, as ideias. Eu diria que foi muito interessante. Agradecer a presença dos expositores, agradecer a participação do senador Confúcio Moura, destacar a presença da senadora Zenaide Maia, sempre presente nessa Comissão de Educação, de Assuntos Sociais, Direitos Humanos, e dizer para o povo do Rio Grande do Norte também, assim como ao povo de Rondônia, de onde vem o senador Confúcio Moura, mas a senadora Zenaide Maia, que o povo está muito bem representado, né? Vossa Excelência é batalhadora nesta área de cidadania, de oportunidades, de direitos, de uma sociedade mais justa. Parabéns, né? Agradeço aí a presença dos expositores, né, também. E não sei se Vossa Excelência gostaria de usar a palavra só para... Só dizer que, infelizmente, não pude, mas eu já disse à minha assessoria que peguem isso aí, porque, para mim, a pauta mais importante dessa casa se chama Fundeb. Exatamente. A educação é a base de tudo. Eu sou médica de formação, a educação é a maior prevenção para a saúde, é a maior prevenção para a violência, a maior prevenção. E eu quero agradecer aqui ao senador Flávio Arnes, que é de uma sensibilidade
humana, um cara grande. Grande de grandes conhecimentos. Agradeço e realmente educação é tudo e particularmente educação básica que vai dar a sustentação para o ensino superior e para um Brasil mais desenvolvido, mais justo, menos desigual, né? E que bom. Agradeço a presença dos expositores, a contribuição de todos, né? E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.